presentes, voltem aos vossos assentos. Muito obrigado por esta forma calorosa, carinhosa, que é peculiar aos irmãos aqui na igreja do Rio Largo. Eu quero convidar a todos ao Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 5, Lucas capítulo 5, os 6 primeiros versículos. Lucas capítulo 5, os 6 primeiros versículos. Aleluia. E eu pediria gentilmente que todos mantivessem as suas Bíblias abertas. Aleluia. Escrito está: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Todos. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Versículo 3. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes, que rompia-lhes as redes. Amém. Um texto bastante conhecido, mas eu gostaria de trabalhar nesta manhã com vocês o tema vencendo as decepções. Eu disse vencendo as decepções. Glória a Deus. Pergunto eu: será que você que me ouve na manhã deste dia já não teve na vida um momento de decepção, um momento de insatisfação, um momento em que você esperava uma coisa e foi outra, um momento em que você não alcançou os seus objetivos, quando tudo parecia estar dando certo? E é sobre isso que eu quero falar. Como vencer em momentos assim? Podemos dizer que são momentos de crises materiais, crises espirituais, crise no trabalho, crise na família, crise nos relacionamentos. Certamente todos enfrentamos momentos assim, mas o maior problema não é a manifestação do problema, é o nosso comportamento em relação ao problema. Se vamos ou não vamos superar, se vamos ou não vamos vencer, porque eu quero já dar ciência a todos que neste reino nós não nascemos para perder. Neste reino nós nascemos, como disse Paulo, para ser mais do que vencedores. Por isso ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então estamos certos disso, que em algum momento da vida nós experimentamos o sabor da decepção.
ou das decepções. E as decepções nos deixam marcas profundas e, sem dúvida, lições que nos educam para um aperfeiçoamento espiritual. É neste parâmetro que você precisa observar, que você precisa investigar. Essas marcas, elas seguramente vai trazer lições estas que vai lhe ajudar a se aperfeiçoar espiritualmente. Por isso, quando na corrida da vida você se sentir frustrado, insatisfeito, quando você se sentir menor porque você está vendo tantas pessoas indo à sua frente, conquistando, e você se decepciona, não por inveja, mas por saber que você é filha, é filho, que você tem direito, e porque você está para trás. E o aconselho desta manhã, em vez de você olhar para os que passaram de você, em vez de você olhar para os que estão à sua frente, você dá uma parada, e você vai olhar para trás, e vai ver quantas pessoas nesta corrida estão em situação pior do que você. Aleluia! O nosso maior problema é que nós não estamos olhando direito. E o escritor aos Hebreus diz que nós devemos correr, não devemos parar, mas devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não olhe para aqueles que estão à sua frente, olhe para Jesus. Não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda, mas continue a sua carreira olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Então, amados irmãos, são as decepções da vida, são as insatisfações da vida, que seguramente trazem a nós outros marcas e lições para aperfeiçoar a nossa vida espiritual. Existem sim momentos que precisamos perder para poder ganhar. Deixa eu dizer uma verdade que talvez você nunca ouviu. Aleluia. Nem sempre toda vitória é uma vitória, como nem sempre toda derrota não é uma derrota. Existe derrota, aleluia, sob o ponto de vista humano e até nosso, mas não é uma derrota, é uma grande vitória. Aleluia. Glória a Deus que vive e reina para sempre. Então, são momentos assim, glória a Deus, que você acha que perdeu, mas é o momento que Deus diz: não, para isto eu te chamei, e através deste dissabor eu vou fazer algo grande e extraordinário, e levar por um caminho que você nunca passou. Então não se sinta um falido, não se sinta um derrotado. Não, você nem é falido, nem você é derrotado, você é um filho. Não se sinta fracassado, o Espírito Santo de Deus mora, habita em você. E nesta manhã, eu quero que você tenha uma visão da grandeza do Deus que você está servindo. Quando Estevão foi levado ao Sinédrio, e que ali levantaram falsas testemunhas para depor contra ele, seguramente ele estava certo que Deus estava com ele, ele sentia a presença de Deus. A presença de Deus naquele Sinédrio foi tão forte na vida de Estevão, que o seu rosto transfigurou-se, o seu rosto
brilhou como o rosto de um anjo. Tal era a presença de Deus. E Estevão estava certo que aquela causa estaria ganha e que os seus inimigos seriam envergonhados. Estava certo que ele saía dali de posse da vitória. Qual não foi sua surpresa quando o juiz bateu o martelo e disse: réu de morte. Ele foi condenado à morte. E onde estava Jesus? Lá com ele. Aleluia. E agora que ele foi condenado à morte, Jesus disse: não se preocupe, eu vou com você. Aleluia. O problema não é morrer ou viver. O problema não é estar em cima ou estar embaixo. O problema é com quem estamos. E se você está com Jesus, na derrota, Ele lhe dá a vitória. Aleluia. Aleluia. Ele podia ter vencido o Sinédrio, Deus ter dado a vitória sobre o Sinédrio. Deus não deu. Deus queria dar uma vitória maior. Ele foi levado fora dos muros da cidade, morto, apedrejado. Mas quando estavam apedrejando a Estevão, ele olhou para cima. Ele olhou para cima, porque é de cima que vem o teu socorro, é de cima que vem o teu livramento. Aleluia! E naquele momento ele estava vencendo a carne, naquele momento ele estava vencendo seus inimigos, e naquele momento ele estava tendo uma visão celestial. Ele viu os céus abertos, ele viu Jesus de braços abertos, dizendo: Estevão, te preocupa não, você não está perdendo, você está vencendo. É o teu tempo que terminou. Porque todas as coisas, irmãos e irmãs, é no tempo de Deus. Glória a Deus. Eu uso uma expressão com muita frequência que diz o seguinte: quando Deus quer, quer. Aleluia. Aleluia. Quando Deus quer, quer. Ou seja, está resolvido. Então, tenha uma visão da grandeza deste Deus que você serve. Primeiro, tenha a visão. Segundo, tenha disposição. Eu disse disposição. Disposição para quê, pastor? Para recomeçar. E nesta manhã você vai descobrir como superar nos momentos de decepções que a vida nos oferece. No momento assim, glória a Deus, que você mais que ninguém precisa vencer. O texto em que nós lemos, nós encontramos Pedro decepcionado. Ele era um homem de muita habilidade naquilo que ele fazia. Ele era um empresário, pescador, e ele conhecia aquele lago de ponta a ponta, mas ele havia passado a noite inteira trabalhando, e no amanhecer de um novo dia, ele não havia pescado nada. Glória a Deus. Ele estava decepcionado. Mas o que aconteceu? Acontece que Deus cria situações para chegar até nós, para resolver o nosso problema. Deus cria situações. Observe como tudo aconteceu. Capítulo 5, versículo 1. Aconteceu o quê? Ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus,
ou seja, a multidão estava sedenta, queria ouvir a palavra de Deus, e apertaram a quem? A Jesus. E Jesus estava junto ao lago de Genezaré, exatamente aonde havia um homem decepcionado. Mas o projeto de Deus era Jesus se aproximar daquele homem. E o que aconteceu? Pela multidão ser grande, e aonde Jesus estava não havia espaço para falar com todos. Versículo 2: Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Foi na hora que os pescadores estavam chegando. E o que Jesus fez? Ele escolheu um daqueles barcos, e era exatamente o do maior pescador e mais decepcionado. E ele entra naquele barco e pede que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Escute, Jesus entra no barco de Pedro, pede que Pedro, o decepcionado, afastasse um pouco da praia aquele barco, porque ele precisava falar com a multidão. Mas na verdade, o alvo não era a multidão apenas, o alvo era o próprio Pedro. Aleluia. No meio de uma grande multidão, o Senhor começa a falar. Aleluia. Todos estão ouvindo, mas pode ser que apenas 1, 2, 3 esteja recebendo. Então Pedro agora, sem entender, a visão dele era porque a multidão precisava ouvir. Aí Jesus começa a ensinar aquela multidão. Quando ele termina o seu sermão, que não diz qual foi o sermão que ele pregou, Érica, mas eu acredito que o seu sermão foi sobre fé. Aleluia. Quando ele terminou o seu sermão, no versículo 3, no versículo 4, ele olha para Pedro e diz: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Aleluia. Em outras palavras, eu sei que você está decepcionado, eu sei que você está sofrendo, eu sei que você pensa que está fracassado, mas nada disto é verdade. O inimigo está tentando te enganar, a carne está te seduzindo ao erro. Então, na hora que o Senhor disse: lança as redes para pescar, as redes já tinham sido lavadas. Em outras palavras, acabei de lavar as redes, passei a noite pescando, peguei nada, eu vou voltar para lançar as redes, só vou sujar, vou ter outro trabalho de lavar outra vez. É a nossa mente, é a nossa fragilidade humana, é a ausência de fé suficiente para a superação das crises. E naquele momento, Simão olha para Jesus e disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aleluia. Houve aí um reconhecimento. Eu não consegui com os homens que saí com eles, mas eu sei que agora é diferente, porque agora eu vou com o mestre. Glória a Deus. Agora é diferente, agora ele vai comigo.
A primeira coisa para você vencer as decepções da vida, glória a Deus, é você deixar Jesus entrar na sua vida diária. Aleluia. Deixe Jesus entrar na sua vida diária. A oração que o Senhor fez, a sua primeira como exemplo, foi: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, não sou órfão, eu tenho um Pai que mora no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, o teu governo esteja sob a minha vida. Eu quero estar na égide do teu governo. Aleluia. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. E o segredo da vitória de Jesus vencer foi exatamente deixar que Deus estivesse presente, entrasse na sua vida diária, seja qual for a circunstância. É a nossa tônica de vitória, deixar Jesus entrar na nossa vida diária. Versículo 3 diz: e entrando ele num barco que era o de Simão, glória a Deus. Depois do sermão, aleluia, ele convida Pedro a voltar ao mar para lançar a rede. Aleluia. Queridos irmãos, Jesus deve e precisa ocupar o melhor lugar em nossas vidas. Eu disse, Jesus precisa ocupar o melhor lugar em nossas vidas. O apóstolo João, no capítulo 15, versículo 5, ele disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, observe que o Senhor disse: quem permanecer em mim e eu permanecer nele. Ele quer permanecer em nós todo o tempo. Aleluia. Mas porém ele só vai permanecer em nós todo o tempo se nós permanecermos nele também todo o tempo. Glória a Deus. Então Jesus, amados irmãos, deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Nós precisamos entender que a primazia, que a prioridade de tudo em nós deve ser o Senhor Jesus. Não pode ser o marido, não pode ser o filho, não pode ser o pai, não pode ser a mãe. Precisamos considerar que o Senhor Jesus deve estar acima de tudo e de todos, para que você possa ser vitorioso. Aleluia. A pergunta é: Jesus faz parte de todo o seu viver? Será que Jesus faz parte de todo o seu viver? Ou você tem na sua vida áreas específicas e reservadas que Jesus não pode fazer parte? O salmista, no Salmo 103, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, o que? Espírito, alma e corpo. E tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Isso é entrega sem reserva.
tudo que há em mim. Diga bem ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Paulo, amados irmãos, ele mostra o real sentido de Jesus fazer parte do nosso relacionamento com Ele. Lá em Filipenses 4,19 ele diz: mas Deus, meu Deus, há de suprir em glória todas as vossas necessidades. Você tem uma necessidade? Pedro tinha. Ele precisava daqueles peixes, precisava para comer, precisava para conseguir recursos vendendo os peixes, para levar o mantimento para a sua família. Mas será que Deus não sabe do que você precisa? Será que Deus não sabe das suas necessidades? Claro, Ele não apenas sabe, mas Ele vem suprir em glória todas as suas necessidades. Aleluia. Então Paulo aqui, amados irmãos, quando ele escreve aos irmãos em Filipe, ele diz que Deus vai suprir em glória todas as nossas necessidades. Não é diferente hoje. Hoje, eu estou dizendo hoje, agora, neste momento que você está ouvindo Deus falar pela minha instrumentalidade. Glória a Deus, Ele sim vai suprir em glória todas as nossas necessidades. Tente isso. Pastor, eu já tentei, não deu certo. Mas tente de novo. Não vou fazer mais isso não, porque eu já fiz, não deu certo. Aleluia. Então quando Pedro disse: olha, Senhor, passei a noite inteira fazendo isto que o Senhor quer que eu faça agora. Ele estava dizendo: Jeane, eu já tentei, mas não deu certo. Não está escrito, mas eu conjecturo que o Senhor olhou para ele e disse: sem mim nada podeis fazer. Você tentou só, agora você não vai tentar, você vai fazer comigo. Você tentou e não deu certo, porque tentou só. Vai com Jesus agora. Aleluia. E eles foram. Aleluia. Então nós precisamos, para não fraquejar, precisamos sermos surpreendidos. Precisamos surpreender também as decepções. Jesus precisa e quer fazer parte das nossas vidas, dos nossos relacionamentos, do nosso dia a dia. João 15:4. Vejamos o que o apóstolo disse, o que Jesus disse através do apóstolo. 15:4. Disse Jesus: permanecei em mim. Permanecei em mim. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Qual é a lição que o Senhor está nos dando? A lição que Ele está nos dando é que nós não podemos nada por nós mesmos. Não vai dar certo, por melhor intencionado que você esteja, não vai dar certo se você quiser fazer só. Aleluia. Mas com todas as dificuldades, com todas as intempéries que a vida oferece, se você resolver fazer com Jesus, se você disser: Senhor, eu conto contigo, aleluia, Ele vai dizer: eu também conto com você. Vamos. Só quem está entendendo. Aleluia. Glória a Deus. Esse capítulo 15 é uma constituição divina para os que querem ter um relacionamento permanente com Cristo. Então todas as vezes que você ficar
ou se sentir em dificuldade, leia o capítulo 15 de João, e você vai entender que é uma constituição divina para aqueles que querem um melhor relacionamento com Jesus. Porque tem um provérbio que diz que o começo de todas as coisas são bons, mas com Cristo é diferente. Não é apenas o começo, é o meio e é o fim. Aleluia. O começo você recebe já de Deus presente, do Espírito Santo quem vem habitar em você. No meio, você continua recebendo a direção do Espírito Santo que está em você. E no fim, você é levado pelo Espírito Santo a encontrar o Senhor Jesus Cristo nas nuvens para estar para sempre com Ele. Levante a mão e glorifique. Supere, meus amados irmãos, as decepções da vida, cultivando o hábito da comunhão constante e profunda com Cristo. Aleluia. Vamos ver João, capítulo 14 e versículo 7. Vamos lembrar de Jairo, que procurou Jesus e disse: olha, Jesus, nem precisa ir debaixo do meu telhado, não sou digno, mas dize apenas uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Sabe o que é que Jairo estava dizendo? Senhor, eu acredito em ti. Aleluia. Eu creio, e é tudo que nós precisamos. Aleluia. É crer incondicionalmente naquilo que o Senhor Jesus Cristo faz por nós. Então vença as decepções, deixando Jesus entrar no seu relacionamento diário. Vença as decepções, se desapegando um pouco das coisas terrenas. Muitas das vezes são as coisas que estão embaixo que nos impede de olhar para as que estão em cima. Aleluia. Foi por isso que o Senhor disse: afasta-te um pouco da terra. Afasta-te um pouco da terra, no versículo 3. Aleluia. O apego que muitos crentes têm ao mundo os impede de ver a manifestação da glória de Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quando nos apegamos às coisas de baixo, nós esquecemos das coisas de cima. E Paulo fala sobre isso. E nós vamos agora observar algo. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago 4 e 4 e 4 e 8. Glória a Deus. Vejamos o que o Senhor Jesus Cristo tem para nós quando Ele usa o apóstolo. Aleluia. Aleluia. Tiago 4 e 4 e Tiago 4 e 8. Me ajude aí, por favor. Qualquer irmão pode ler para mim, por favor. Observe que ele começa numa exortação grande: adúlteros e adúlteras. Normalmente, quando a gente fala em adúltero e adúltera, a primeira ideia que vem à mente é de adultério. E quando falamos adultério, pensamos em relacionamento de duas pessoas que não são casadas.
Mas não é isso. É aqueles que adulteram a palavra, adulteram a doutrina. São aqueles que mudam as situações ao seu bel prazer. São aqueles que levantam questões sob a ideia do que ele pensa e do que ele acha. Glória a Deus. Se Moisés parasse para fazer uma enquete, para saber do povo o que eles achavam para atravessar o Mar Vermelho, ele teria ouvido muitas opiniões como é loucura, é impossível, é isso e é aquilo. Não, ele não ouviu o povo, ele ouviu Deus. E o que foi que Deus disse? Deus disse: Moisés, diga ao povo que marche, diga ao povo que não desista, diga ao povo que não entre em pânico, diga ao povo que eu não os trouxe para que eles sofressem derrota aqui, eu os trouxe para uma terra que emana leite e mel. Eu sei que eles agora estão decepcionados, mas eles vão se alegrar, porque eu, o Senhor, vou abrir e eles passarão a pé enxuto. E isto para a glória de Deus aconteceu. Então a primeira coisa que nós precisamos para vencer as decepções é o desapego. Desapego a tudo que é de baixo. Aleluia. Se você está passando, se você está pensando e buscando superar as decepções, afaste-se da terra. Deixa eu dizer outra vez. Se você está pensando em buscar ou superar decepções, afaste-se das coisas que são da terra, ou seja, de baixo. Romanos 12 e versículo 2. Vamos ler. Glória a Deus. 12 e 2. Estar aí no quadro, os irmãos podem ler para mim. 1, 2, 3 e já. Não vos conformeis. Para quê? Isso é desapego. Isso é pensar e buscar as coisas que são de cima. E para buscar as coisas que são de cima, nós precisamos desapegar das coisas que são de baixo. Aleluia. Então o texto que foi acabado de ler manda que você e eu não se conforme. Não se conforme com apenas aquilo que você tem, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus tem mais. Deus tem coisa melhor para você. Profetiza para ele, diga: Deus tem coisa melhor para você. Não se acostume, não se acomode com essas coisas que são pequenas demais para o Deus que você tem. Em terceiro lugar, fite os teus olhos do céu. Aonde devemos fitar os nossos olhos? Colossenses 3 e 2 está escrito: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque as coisas de cima não são passageiras, as coisas de cima são eternas. E para caminhar para a conclusão, você precisa estar disposto a recomeçar. Pastor, até agora não deu certo. Até agora eu só tenho ficado decepcionado com tudo e com todos. Aleluia. Mas eu pergunto: e você quer continuar decepcionado? Quer continuar decepcionada? Claro que não, pastor.
E o que é que eu devo fazer? Recomeçar. E o que é recomeçar? É começar tudo de novo. Glória a Deus. Engata uma ré e para no ponto que você começou a sofrer derrotas. Parou ali. Faz um exame introspectivo. Onde foi, Senhor, que eu errei? Com sinceridade. Onde foi que eu errei, Senhor? Foi aqui que começou tudo a dar errado. O que foi que aconteceu? Como Josué. Quando Josué soube da notícia que Israel havia perdido para uma pequena cidade chamada Ai, ele foi para os joelhos. Não teve resposta. Ele botou, como diz as irmãs do ciclo de oração, a cara no pó. Aleluia. E foi lutar com Deus, porque estava decepcionado. Por que decepcionado, Josué? Porque Deus prometeu que nenhuma nação subsistiria diante de nós. E porque Ai nos venceu. Alguma coisa está errada. Aleluia. Está errado. E ele, mas Deus não erra. Deus não se engana. Deus não se equivoca. E só acontece alguma coisa na minha e na sua vida se Deus permitir. E Deus só permite se Ele tiver um propósito. Aleluia. Foi o que Jesus disse a Pedro: faze-te ao alto mar. Aleluia. Glória a Deus. Não importa o que as pessoas pensam de você. O salmista, no capítulo 51, 12, ele diz: torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me no espírito voluntário. Glória a Deus. Então esteja disposto a recomeçar. Não aceite derrota. Não aceite que o inimigo prevaleça. Não baixe a sua cabeça. Não baixe a guarda. Levante e cante o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Queridos, precisamos ter coragem. Precisamos ter fé para recomeçar. Glória a Deus. Sansão, um grande vencedor, um ícone na sua geração, alguém chamado para conquistar, para bater os inimigos do seu povo, mas Sansão brincou com o pecado. Glória a Deus. Sansão não quis dar ouvido às advertências de Deus através dos seus pais, através das situações que ele viveu. Ele não deu atenção para estas coisas. Lá no capítulo 16, versículos 28 de Juízes, depois de muitas derrotas, um herói, agora um palhaço, no templo de Dagon. Mas naquele momento ele resolveu recomeçar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que, aleluia, que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, porque de uma vez Sansão se livrou de todos os seus inimigos, a saber, os filisteus, quando Deus devolveu a força para ele. Sentimos muito, porque aquela oração
não devia ter sido feita daquele jeito. Ele disse que desse a força que ele precisava para derrotar os seus inimigos, só aquela vez. Se é só essa, então está feito. Ele matou todos os inimigos, mas morreu também. Aleluia, aleluia. Mas o importante é que ele teve coragem de recomeçar. E é isso que Deus quer para a minha vida, é isto que Deus quer para a sua vida na manhã deste dia, que você vença as decepções e você comece tudo de novo, para uma vida melhor, mais ampla, mais abençoada. Aleluia. Então Deus é o Deus da restauração. Diga: Deus é o Deus da restauração. Imagine agora, naquele barco, Pedro e Jesus. E ele disse: à noite não aconteceu nada, não fiz nada. Noite, irmãos, espiritualmente fala de trevas, de decepção, de lutas. É noite. À noite eu não consegui nada, mas sob debaixo da tua autoridade, sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. Aleluia. Sob a tua palavra lançarei as redes. Versículo 6: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, que rompiam-se as redes. Quando nós fazemos toda ou qualquer coisa sob a égide do poder do Espírito Santo, aí nós recomeçamos, aí a vitória vem graciosamente. Então deixe Deus, na manhã deste dia, restaurar a sua vida. Segundo Samuel 9:7, disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás comigo na minha mesa. Foi as palavras de Davi a Mefibosete. Glória a Deus. Que pela sua deficiência foi esquecido em Lodebar. Glória a Deus. Eu não sei se nesta manhã eu falo para alguém que foi esquecido. Eu não sei se nesta manhã eu falo para alguém que está em Lodebar, lugar árido de sofrimento. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: que o rei não se esqueceu de você. E quando o rei se lembra, aleluia, ele te acha, ele te manda buscar, e ele te convida a sentar na mesa com ele. E a decepção vai embora, e os teus inimigos que riram da tua cara vão se envergonhar, porque você agora está assentado na mesa do rei. A primeira palavra de Davi foi: não temas. Você não precisa ter medo. Aleluia. Não temas. Eu vou usar de você, com você de beneficência, por amor a Jonatas, por amor a Jonatas teu pai. Tudo que você perdeu, eu disse, tudo que você perdeu. Quantas vezes na vida nós somos duramente golpeados
Quantas vezes na estrada da vida nos falta forças, palavras para conversar com o próprio Deus. Quantas vezes as lágrimas, elas secam dos nossos olhos, até os nossos olhos ficam secos, sem lágrimas. Aleluia. Quantas vezes paramos e pensamos, eu acho, Senhor, que chegou o fim. Aleluia, aleluia. Creio que foi assim com Mefibosete. Ele agora era aleijado, ele não era perfeito. Como alguém vai se lembrar de um aleijado pobre? Mas o rei lembra. Ele é aquele que enxuga todas as lágrimas. Ele é aquele que não olha as tuas impossibilidades ou incapacidades. Ele é aquele que olha para o seu coração e vê o teu coração sangrando, vê as lágrimas que já não aparecem mais no rosto porque os olhos estão secos, mas elas são manifestas no interior, no coração. Aleluia. E Mefibosete era uma dessas pessoas esquecidas. Era uma pessoa que a vida inteira teve sonhos, mas os seus sonhos foram desfeitos quando do braço da empregada ele caiu e ficou paraplégico. Aleluia. Mas agora o rei lembrou dele e perguntou, e alguém disse: sim, eu sei aonde ele está. Aleluia. Ele está em Lodebar. Aí aparece o inimigo e diz: não, rei, meu senhor, é um coitado, é um aleijado. Tem pessoas assim, que Deus está te elevando, e aparece alguém que está te cortando, para você não chegar. Os invejosos no reino, tem muitos. Aleluia. Tem pessoas assim, que o inimigo usa só para desconstruir a história que Deus tem ao seu respeito. Aleluia. Mas o rei disse: não, eu quero que vá buscá-lo. Aleluia. Esta manhã o Senhor está dizendo que vai mandar buscá-lo para você sentar à mesa com ele. O Senhor está te dizendo nesta manhã que a tua sorte vai ser mudada. Ainda que os teus inimigos se levantem e digam: é um pobre, coitado e aleijado. O rei disse: não me interessa. O que me interessa é que ele esteja comigo na minha mesa. Eu quero comunhão com ele. Eu quero mudar a sua sorte. Desça lá e do coxaramaya nanasi coramanaia. Haga ele, coloque ele na minha mesa. A partir de hoje, ele não será um derrotado. A partir de hoje, ele será um vencedor. E todas as decepções que ele passou, ele vai superar, ele vai vencer. Disse o rei, eu vou restituir. Diga restituir. Diga: Deus vai restituir tudo que eu perdi, porque Ele pode.
somente Ele pode. Você ficou decepcionado e está decepcionada por ter perdido tantas oportunidades e tantas coisas, mas hoje o Senhor está dizendo: eu vou restituir. Olha para quem está perto de você. Aqui em casa, quem estiver perto de você, olha dentro dos olhos dessa pessoa e diga: não te preocupa não, Deus vai restituir. Vamos ficar de pé. Deus vai restituir. Eu disse: Deus vai restituir. Passou a noite inteira e o que conseguiu? Nada. Como você está? Decepcionado. Mas faz o seguinte, vamos comigo. Eu vou restituir tudo que você devia ter apanhado à noite. Você não apanhou nada. Eu vou restituir. Eu não sei quantas vezes mais, mas a bem da verdade, foi tanto peixe que a rede se rompeu e o barco veio a pique, quase afundava de tanto peixe. Glória a Deus. Era como se o Senhor estivesse dizendo: está vendo? Se você tivesse conseguido alguma coisa, talvez aí a terça parte você tinha conseguido do que agora você conseguiu. Por quê? Porque agora eu estou com você no barco. Agora o Senhor está com você no barco. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Aonde você estiver, Deus está com você no barco. Deus está com você no barco para te restituir. Eu creio, Senhor. Oh, eterno e glorioso Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu oro nesta manhã, Senhor, por estas pessoas que estão, Senhor Jesus, na carreira para a eternidade. Essas pessoas que estão tão decepcionadas por tantas coisas que os têm abatido, mas nesta manhã o Senhor entre no barco da vida desta pessoa e restitua, ó Deus, a ele e a ela tudo quanto eles perderam, e o teu nome seja glorificado. Estende as tuas mãos sobre as tuas servas, meu amado, que faz o trabalho do ciclo de oração nesta manhã e tarde. Abençoa, Senhor Jesus, a todos quantos, Senhor, estão conectados conosco através da AD Rio Largo. Pai Santo, estende as mãos sobre a nossa nação, trazei livramento e resposta da tua igreja a milhares e milhares de pessoas, Senhor, que confiam, que acreditam na tua providência, e eu já te agradeço em nome de Jesus.